cansado e com fome. Então, é uma honra estar aqui com vocês agora. Então, meu nome é Daniel. Eu acho que a maioria de vocês não estavam aqui durante o tempo da introdução, né? Mas eu sou um pastor da comunidade Horizonte, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E realmente é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu olho para essa sala e eu penso o quanto eu teria de aprender de vocês. Porque realmente aqui a experiência de vida, de ministério que tem aqui dentro dessa sala realmente é incrível. Então é uma honra e um privilégio estar aqui diante de vocês. Mas eu nasci em São Paulo, na capital mesmo, e o Davi brincou que a gente é o oposto, né? Porque eu fui para os Estados Unidos com 7 anos de idade, casei com uma americana, mudei para o Texas lá, e ele fez exatamente o oposto. Ele veio para o Brasil com 7 anos de idade, casou com uma brasileira e veio do Texas. Então a gente é exatamente o oposto um do outro. Mas então, se você está notando um pouquinho de um sotaque, é porque eu morei nos Estados Unidos 28 anos. Então, eu sou brasileiricano. Mas Deus decidiu que seria engraçado me trazer de volta para o Brasil. E eu e minha esposa e meus 5 filhos ainda estão tentando entender a piada. Mas aqui estamos. Mas eu coloquei aqui no slide que eu me formei da Bethlehem, né, do seminário lá, e realmente isso é importante porque a ferramenta que eu quero apresentar para vocês é uma ferramenta que foi criada lá. Foi uma ideia do John Piper, que um cara muito inteligente que programava, mexia com computadores, né, programa de computador, tudo isso, começou a criar esse site, e uma coisa foi assim, um atrás do outro, e criou esse site que é realmente incrível. E eu posso testemunhar que eu uso o Bible Arc toda semana, às vezes várias vezes por semana, no meu estudo e preparação para a pregação. Então, realmente, essa é a ferramenta que eu uso principalmente durante o meu preparo para a pregação. Então, eu quero tentar compartilhar um pouco disso para vocês. E o legal, a coisa é que em 2016, eu e uma turma, várias pessoas da PIBA e de outros lugares no Brasil, a gente conseguiu traduzir o site para o português. Então, o nosso presente de Natal 2016 foi o site em português. Agora, deve ter alguns erros, algumas coisas pequenas ainda para a gente consertar, mas já está aí, já está disponível, é 100% gratuito para todo brasileiro. Então, o americano tem que pagar, tem uma inscrição e tudo isso, mas para o brasileiro e aqueles fora dos Estados Unidos não tem custo. Então, realmente é uma ferramenta muito boa e muito importante. Agora, eu sou pastor, né? Então, antes de entrar na ferramenta, eu tenho que pregar um pouquinho, né? Mas de verdade, eu quero sim, só antes de entrar na ferramenta, só colocar um pouquinho de uma base. Não vai ser uma pregação mesmo, mas só um pouquinho de uma base. Mas 3 passagens vieram à mente. A primeira é Romanos 15, 4, que diz, Paulo diz o seguinte, ele diz, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu acho que esse versículo é incrível, porque ele diz que existe algo, ou seja, as Escrituras, que transforma aquela preguiça das nossas afeições, sabe? Aquela letargia das nossas afeições mundanas em uma esperança viva. O que faz isso? A palavra de Deus faz isso. Essa é uma das razões que a Bíblia existe. Então, um dos objetivos de traçar o argumento de um texto é isso. Uma esperança viva, profunda, alegre, firme, tanto para você como estudante em Belo Horizonte, Minas Gerais. E realmente é um grande prazer estar aqui com vocês.
eu olho para essa sala e eu penso o quanto eu teria de aprender de vocês, porque realmente aqui a experiência de vida, de ministério que tem aqui dentro dessa sala realmente é incrível. Então, é uma honra e um privilégio estar aqui diante de vocês. Mas eu nasci em São Paulo, na capital mesmo, e o Davi brincou que a gente é o oposto, né? Porque eu fui para os Estados Unidos com 7 anos de idade, casei com uma americana, mudei para o Texas lá, e ele fez exatamente o oposto. Ele veio para o Brasil com 7 anos de idade, casou com uma brasileira e veio do Texas. Então, a gente é exatamente o oposto um do outro. Mas, então, se você está notando um pouquinho de um sotaque, é porque eu morei nos Estados Unidos 28 anos. Então, eu sou brasileiricano. Mas Deus decidiu que seria engraçado me trazer de volta para o Brasil. E eu e minha esposa e meus 5 filhos ainda estão tentando entender a piada. Mas aqui estamos. Mas eu coloquei aqui no slide que eu me formei da Bethlehem, né, do seminário lá, e realmente isso é importante porque a ferramenta que eu quero apresentar para vocês é uma ferramenta que foi criada lá. Foi uma ideia do John Piper, que um cara muito inteligente que programava, mexia com computadores, né, programa de computador, tudo isso, começou a criar esse site, e uma coisa foi assim, um atrás do outro, e criou esse site que é realmente incrível. E eu posso testemunhar que eu uso o Bible Arc toda semana, às vezes várias vezes por semana, no meu estudo e preparação para a pregação. Então, realmente, essa é a ferramenta que eu uso principalmente durante o meu preparo para a pregação. Então, eu quero tentar compartilhar um pouco disso para vocês. E o legal, a coisa é que em 2016, eu e uma turma, várias pessoas da PIBA e de outros lugares no Brasil, a gente conseguiu traduzir o site para o português. Então, o nosso presente de Natal 2016 foi o site em português. Agora, deve ter alguns erros, algumas coisas pequenas ainda para a gente consertar, mas já está aí, já está disponível, é 100% gratuito para todo brasileiro. Então, o americano tem que pagar, tem uma inscrição e tudo isso, mas para o brasileiro e aqueles fora dos Estados Unidos não tem custo. Então, realmente é uma ferramenta muito boa e muito importante. Agora, eu sou pastor, né? Então, antes de entrar na ferramenta, eu tenho que pregar um pouquinho, né? Mas de verdade, eu quero sim, só antes de entrar na ferramenta, só colocar um pouquinho de uma base. Não vai ser uma pregação mesmo, mas só um pouquinho de uma base. Mas 3 passagens vieram à mente. A primeira é Romanos 15, 4, que Paulo diz o seguinte, ele diz, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu acho que esse versículo é incrível, porque ele diz que existe algo, ou seja, as Escrituras, que transforma aquela preguiça das nossas afeições, sabe? Aquela letargia das nossas afeições mundanas em uma esperança viva. O que faz isso? A palavra de Deus faz isso. Essa é uma das razões que a Bíblia existe. Então, um dos objetivos de traçar o argumento de um texto é isso. Uma esperança viva, profunda, alegre, firme, tanto para você como estudante da palavra, quanto para a sua congregação. Ou, para usar outro exemplo, o Evangelho de João, 15, 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja, quem sabe, completa. Jesus nos deu uma razão por tudo que ele disse. Tenho-lhes dito essas palavras para que, palavra-chave, né? Para que
A minha alegria esteja em vocês e a alegria seja completa. Ou seja, a plenitude da nossa alegria está em jogo quando falamos sobre o que é traçar o argumento de um texto. A esperança, a alegria. Então, você vê a importância de compreender as palavras, as frases, os parágrafos da Bíblia em seu contexto. Não é nada menos do que a nossa esperança, a nossa alegria e muito mais. Então, eu acredito realmente que devemos fazer todo o esforço para entender e compreender a linguagem, a gramática e os argumentos utilizados na Bíblia, justamente por causa disso. Paulo disse a Timóteo: reflita no que eu estou dizendo. Reflita no que eu estou dizendo. Pois, por quê? O Senhor lhe dará entendimento em tudo. Ou seja, tem a obra nossa de refletir, de estudar, de traçar o argumento do texto, e tem a obra de Deus, pois o Senhor lhes dará o entendimento, né? Então, na verdade, os princípios de traçar o argumento, às vezes a gente fica, né, surpreendidos, ou não sei, a ideia é muito grande, mas não é nada menos do que ler e entender o que a pessoa está falando. É simples, né? Eu já falei que eu tenho 5 filhos, né? O meu caçula tem 3 anos de idade. Na semana passada a gente estava assistindo um desenho ridículo, na verdade, sobre a Páscoa, o Coelho da Páscoa. Não sei se vocês já viram esse filme, mas um filme bobo, mas nos levou a ter uma conversa sobre o que era a Páscoa. O que é a Páscoa? E meu filho de 3 anos respondeu corajosamente, em alta voz: a ressurreição de Jesus. Eu pensei, não? Meu filho de 3 anos já está entendendo, né? Só que esse orgulho durou 5 segundos. Porque daí ele perguntou: mamãe, que cor é a ressurreição? Eu acho que ele estava pensando que a ressurreição era um ovo, né? Não sei. Mas o ponto dessa ilustração é que já começamos a entender, com 3 anos de idade, que precisamos juntar os significados de palavras e frases que ouvimos. Isso é o que é ler, é o que é entender o que a outra pessoa está falando. Só que, em vez de perguntar à mamãe o significado, usamos convenções gramaticais, concordâncias e ferramentas como o Bible Arc. Então, o que eu gostaria de fazer hoje é apenas dar uma introdução geral. Agora, quem já ouviu, antes de hoje, a palavra Bible Arc? Até que é uma quantidade boa. Quem já usou o Bible Arc? Ok, está diminuindo. Quem já usou com confiança o Bible Arc, né? Tem alguns. Mas não dá para a gente... Honestamente, demorou 4 anos no seminário para eu aprender a usar essa ferramenta. Então, não é algo que a gente vai aprender hoje em 1 hora, né? Então, isso realmente é uma introdução. Então, você pode já baixar a sua expectativa. Eu vou fazer uma introdução e também, qualquer pergunta, se vocês tiverem pergunta, isso é um workshop, não é uma pregação, não é uma palestra. Então, se você tem uma pergunta, pode levantar a mão e a gente pode tentar esclarecer, tá bom? Mas, traçar o argumento de um texto é nada mais do que entender como as fé. Então, o primeiro passo é simplesmente dividir, estabelecer os limites da passagem. Então, eu quero mostrar, o próximo slide é um vídeo que eu fiz de 2 minutos mais ou menos. E, então, a gente só vai assistir tentando demonstrar como entrar no site, o que é geralmente, em geral. Então, pode levar, e eu vou só fazer alguns comentários, não tem áudio nenhum. Então, você está vendo aqui em cima. Opa. É o biblearc.com.
aqui você pode criar uma conta gratuita, aqui no cantinho direito. E você vai ver aqui que você pode clicar em criar uma conta e aqui você coloca suas informações para criar uma conta. O benefício de criar uma conta é que ele salva tudo que você faz no cloud. Então você não tem que imprimir nada, você não tem que salvar nada no seu computador, ele salva tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que eu tenho dos últimos 6 anos está salvo no site. E como eu falei, é tudo gratuito. Daí uma vez que você entra, você pode diminuir aqui, tem as traduções em português. E aqui eu só estou demonstrando no vídeo que aqui a gente já tem as divisões natural da tradução Almeida século XXI. A Almeida século XXI é um dos nossos parceiros aqui no Brasil que nos deu permissão de usar a tradução inteira. Então por isso que é a tradução principal em português que temos é da Almeida século XXI. Mas então aqui você vê, e aqui tem os versículos 5 a 7, que foi o que eu usei na minha preparação para essa pregação. Então você coloca lá em cima o texto, aqui você vai selecionar a passagem, 1 Pedro 5, eu errei aqui no vídeo, então faço de novo, de 5 a 7, foi o texto que eu escolhi. Agora, tem opções aqui também para colocar outra tradução em português. O site já tem a Almeida século XXI diretamente no site. Mas se você quiser outras traduções no português, também tem disponível, só que você tem que copiar e ele explica exatamente como faz o processo. Então não tem, é difícil de errar. Tem como errar, mas é difícil de errar. Daí você cria o projeto. Você está vendo aqui que tem várias outras ferramentas aqui. Tem o phrasing, diagramming, lookup. Tem várias coisas que você pode fazer no site que a gente não vai ter tempo de trabalhar. Mas aqui está o primeiro passo, então. Tem o texto dividido por versículo. E você vê que... Eu não estou vendo muito bem daqui. Então é isso. Esse é o primeiro passo. A gente estabelecer os limites da passagem, tá bom? Alguma pergunta até agora? Em vez de esperar até o fim, eu acho que talvez seria melhor durante. Se não, tudo bem. Ok. Então, o segundo passo, o próximo slide, é dividir a passagem em proposições. Então, como já falei, uma proposição é uma frase que afirma ou declara algo. Ela tem um sujeito e um predicado, seja explícito ou implícito, e pode ser uma cláusula independente ou uma cláusula dependente. Então, outra forma de pensar nisso é entender que uma proposição é simplesmente uma ideia verbal, uma ideia que tem um verbo. Então, uma dica boa é sempre procurar verbos. Então, uma vez que a gente tem aquela passagem ali, daquele jeito, os versículos, a gente quer saber como que a gente vai separar essa passagem, como que a gente vai dividir essa passagem. Então, divide em ideias verbais. É isso que a gente está falando. E, honestamente, uma coisa que eu aprendi cedo é que Arkin tem parâmetros, mas todo mundo vai ter um estilo um pouco diferente. Então, não é uma coisa assim que se eu fizer um arc e o Bima fizer outra arc, a minha vai estar certa, a dele vai estar errada. Provavelmente a minha vai estar certa, né? Mas não, porque o ponto da ferramenta é ajudar você a interpretar as escrituras. Então, você vai fazer da forma que vai te ajudar a traçar o argumento do texto. Então, claro que Paulo tem uma intenção, por exemplo, e Pedro tem uma intenção aqui. Então, a gente quer tentar chegar o mais próximo à intenção do autor. Esse é o propósito, claro. Mas a forma que a gente visualiza ou a gente entende pode ser um pouco diferente. Então, existem regras, talvez eu prefira usar parâmetros, não regras, parâmetros, mas muitas vezes o meu arco de um texto vai ser um pouco diferente do que outro. Então, isso é normal.
Eu sei que, por exemplo, tem pessoas que dividem frases preposicionais e outras pessoas que não. Tem outras pessoas que dividem cláusulas relativas, outras pessoas que não. Então, isso não importa. O importante é tentar entender, compreender e gloriar, principalmente, né, no argumento do texto. Então, vamos lá. Como seria isso com o exemplo de 1 Pedro 5, de 5 a 7? Então, você pode... eu acho que esse é um vídeo também. Pronto. Então, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sujeitem-se tem uma ideia verbal, né? Então, eu dividi aí. Sejam todos humildes, um para com os outros. Sejam todos humildes, um para com os outros. Então, aí tem outra ideia verbal, a gente divide aí. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, ideia verbal, mas concede graça aos humildes, outra ideia verbal. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Você está vendo como eu estou separando? Toda vez, separando as ideias verbais uma das outras. Então, essas são as proposições. Faz sentido? Ok. Então, é isso. Essa é a separação de 1 Pedro 5, 5 a 7. Então, esse é o segundo passo. Agora, entra o terceiro passo. Esse é o passo onde você vai passar a maior parte do seu tempo e é a parte onde a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. O que eu vou fazer? Então, a gente quer... O terceiro passo é conectar as proposições de acordo com suas relações umas com as outras. Esse é o passo principal. E, gente, preparam-se, porque há 17 diferentes tipos de relacionamentos gramaticais para aprender. E como eu falei, a gente não vai aprender tudo aqui hoje. Tem pessoas que ensinam 18 tipos. E tem pessoas que têm ainda outros. Então, o nosso propósito aqui é introduzir, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 17 relacionamentos. E daí, no final, eu quero olhar novamente 1 Pedro 5, de 5 a 7, e ver como que eu enxerguei os relacionamentos nessa passagem. Então, na verdade, é quase como aprender outra língua. Só que é muito mais fácil, porque essa língua só tem 17 coisas que você tem que aprender, 17 palavras. Mas você tem que aprender muito bem as 17 palavras. Então, é uma linguagem, mas é uma linguagem que ajuda muito no nosso entendimento e a habilidade de traçar o argumento de um texto. Então, a primeira é série. Então, definição. Cada proposição dentro de uma série faz a sua própria contribuição independente para um todo. Então, série é muito fácil, na verdade. Eu acho que é uma das mais fáceis que tem. Quando é um relacionamento em série, as proposições são paralelas uma com a outra, e é um dos relacionamentos mais óbvios, porque é relacionado com e, ou por outro lado, da mesma forma, ou nem. Então, se eu falar, eu fui para Atibaia, e para Campo Belo, e para São Paulo. Essas proposições estão em série, uma com a outra. Um, mais um, mais um. Então, vamos olhar o exemplo aqui, rapidinho. Logo depois da tribulação daqueles dias, aqui começa a série. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Isso é uma série. Então, esse é um relacionamento de 4 proposições que estão em um relacionamento de série. Então, simples. Na verdade, aqui, a gente teria uma pergunta para fazer. E, gente, isso é muito importante, porque o propósito disso, uma das coisas que o Arkin faz, ele força a gente a fazer perguntas. Então, o propósito não é ter um arc certinho. O propósito é fazer perguntas e entender o texto. Então, aqui, por exemplo, você tem o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Mas depois tem outra frase. As estrelas não tem um e. Então, a gente tem que pensar, será que o versículo 29b e 29c
estão em série e 29D e E estão em série uma com a outra, mas não todas as 4 juntas? Faz sentido? Então, essa é uma pergunta. Então, a gente deve pensar que todas as 4 proposições estão em série, ou só as duas primeiras, as 2 segundas? E se for esse caso, qual seria o relacionamento entre as primeiras 2 e as segundas 2? Está vendo? Então, é só uma forma de a gente pensar. Ele força a gente a fazer essas perguntas. Ok. Próximo. Esse é outro vídeo, né? Eu acho. Vamos ver. O que eu fiz aqui? Sim, eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu estou demonstrando exatamente isso. É porque eu vim preparado para não ter acesso à internet. Então, eu fiz esses vídeos. Agora eu estou tentando lembrar o que eu fiz, né? Então, aqui eu estou demonstrando mais uma vez como abrir, criar um projeto. Daí a gente chega aqui. Então, a pergunta é, vamos dividir essa passagem. E aqui eu estou demonstrando um pouquinho de como funciona. Daí agora a gente vai juntar os 4 juntos e criar uma série. Pronto. Simples, né? Mas daí tem outra opção. Eu posso mudar de ideia. Não gostei dessa. Então vou limpar. Vou sair daqui. Eu vou juntar os primeiros 2. Juntar os próximos 2, criar 2 séries diferentes e depois pensar qual é a conexão entre essas duas proposições, né? Talvez é ideia e explicação, ou tem várias outras opções. Então você vê a ideia, né? Então a gente vai mexendo, vai tentando entender o que a passagem realmente, o que o autor, qual foi a intenção dele. Ok, pode ir para a próxima. Progressão. Então, a progressão é parecida com a série, mas cada proposição é mais um passo em direção a um clímax. Então, as conjunções usadas em progressão são em seguida, por outro lado, além disso, depois, então. Então, o exemplo que eu coloquei aqui é de Marcos 4, 28, que diz: a terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Então você está vendo que é igual uma série, depois outro, só que é sequencial. Então tem uma sequência aqui, uma progressão. Então bem parecido com a série, só que com progressão. Então não vou passar muito tempo nisso. A próxima, alternativa. Então, a definição. Cada proposição expressa uma possibilidade diferente decorrente de uma situação. Então, conjunções... E conjunções são muito importantes para essa ideia de traçar o argumento de um texto. Então, muitas vezes, a palavra-chave vai ser a conjunção. Então, é muito importante a gente aprender, entender como que essa conjunção está ligando uma proposição com a outra. Então, por isso que eu coloco aqui todas as conjunções. Então, alternativa vai usar em seguida, e por outro lado, além disso, depois, então, ou. Então, o exemplo usado aqui é de Mateus 11, 3. Tu és aquele que deveria vir, ou, conjunção, devemos esperar outro. Então, mais uma vez, alternativa. Ou é um, ou é outro. Agora, esse vai ser um pouco diferente do que o negativo positivo. Então, a gente vai chegar lá. Mas alternativa é essa ideia. A próxima é ação-maneira. Ação-maneira. Uma proposição indica a ação, a outra é uma afirmação mais precisa
indicando também a forma ou maneira em que a ação é realizada. Então, outra forma de falar isso também seria meio e fim. Então, as conjunções usadas aqui são em que, por. Muitas vezes, eu acho que eu coloquei aqui particípios, mas eu acho que é gerúndios, né? Em inglês, eu tenho muita confusão com isso, em português. Mas eu acho que seria gerúndios, né? Aquilo que a gente está falando hoje, ok, gerúndios. Adverbais e de maneira. Então, o exemplo aqui, Filipenses 2:7. Ação, maneira. Qual foi a ação? Ele, Jesus, esvaziou a si mesmo. Ação. Qual foi a maneira? Tem um gerúndio aqui. Assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Agora, interessante aqui, não sei quem é esperto. Aqui tem duas proposições, não tem? Nessa segunda parte. Então a gente podia dividir isso mais uma vez, não é? E o que seria? Assumindo a forma e fazendo-se semelhante aos homens. Seria série? Provavelmente. Mas é isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que decidir. E é isso a importância de traçar o argumento. Quando você coloca assim, visualmente, ele força você a pensar, não, isso é uma explicação? É uma série? Ou ele está falando mais alguma coisa sobre o que é assumir a forma de um servo? Então, como que a gente vai saber? Essa ferramenta nos ajuda a fazer essas perguntas. Então, aqui está o exemplo que eu fiz. Eu separei em série. Então, a maneira tem uma descrição que está em série, com duas proposições explicando a maneira. Ok. Comparação é o próximo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, gente, então eu estou tentando ir rápido, mas, por favor, se você tiver uma pergunta, pode fazer. Comparação, definição. Uma ação e uma declaração que esclarece essa ação através da demonstração de como ela acontece. Então, conjunções podem ser assim como, assim, como. Então, comparação. Então, o exemplo aqui é 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, a comparação está falando exatamente isso. Comparando que tipo de imitadores devemos ser. Então, isso é uma comparação. É óbvio, né? Quando você coloca assim, um de cada vez, é bem óbvio. Agora, quando você coloca um parágrafo, às vezes começa a ficar um pouco mais complicado, né? Negativo, positivo. São duas declarações, na qual uma é negada, de modo que a outra é reforçada. Então, isso é diferente do que a alternativa. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a um instante. Então, essa também é a relação implícita nas relações de contraste. Então, muitas vezes é chamado negativo positivo, outras vezes contraste. Mas o exemplo aqui é Efésios 5:17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Não seja isso negativo, mas seja isso positivo. Isso é muito comum na Bíblia, não é? Especialmente em Paulo, a gente vê muito, não isso, mas isso. Então, é muito importante. Tem mais um exemplo aqui, 1 Coríntios 4:10. Então, aqui, esse já fica um pouco mais complexo, mas não demais. Você está vendo que somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós, sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós, fortes, negativo, positivo. Sois estimados, mas nós, desprezados. Mas você vê que cada um desse negativo, positivo, está em série com outra proposição. Então tem 3 proposições aqui que estão em série, ou 3 ideias aqui que estão em série com relacionamentos negativo e positivo. Então a pergunta aqui seria, é